Imagine acordar em uma manhã comum e encontrar nas manchetes do mundo todo uma única frase: NASA ativa sistema de defesa planetária contra objeto em rota de colisão. Nas entrelinhas da nota, um nome: 3I Atlas, um corpo celeste que parecia desafiar todas as leis da física e talvez da própria natureza. A partir dali, o planeta entrou em alerta silencioso, e o que começou como uma simples observação astronômica se transformaria na maior operação de defesa da história da humanidade. No início de 2025, os telescópios do sistema Atlas, no Havaí, detectaram um corpo anômalo cruzando o sistema solar interno. O objeto recebeu o nome de 3I Atlas, por ser o terceiro objeto interestelar já identificado, depois de Oumuamua, 2017, e Borisov, 2019. Mas havia algo de diferente nele. Seu brilho não oscilava como o de um cometa comum. Sua trajetória era irregular. E o mais inquietante, em 3 ocasiões, o 3I Atlas mudou de rota, corrigindo o curso de forma precisa, como se estivesse respondendo a algo. Os sensores mostravam impulsos eletromagnéticos em intervalos exatos. Não era um cometa, pelo menos não como conhecemos. Dias depois, um suposto documento classificado teria vazado de dentro da própria NASA. O título: Ativação Protocolo DEFCON A7, Defesa Planetária Ativa. O conteúdo falava de uma anomalia orbital em direção à Terra, com características não naturais. A nota alertava: o objeto demonstra comportamento autônomo, com capacidade de resposta a estímulos eletromagnéticos. Considerar possível origem artificial. A agência não confirmou o vazamento. Mas nos bastidores, engenheiros, militares e astrônomos começaram a se movimentar discretamente. Algo estava vindo. E rápido. O 3I Atlas media cerca de 890 metros de comprimento, com formato irregular, semelhante a uma lâmina flutuando no espaço. Seu brilho não era resultado da luz solar, mas de uma emissão própria de radiação infravermelha constante. A análise espectral indicava elementos que não deveriam estar juntos: tungstênio, platina e ligas não identificadas. Quando sondas de rastreamento se aproximaram, algo impossível aconteceu. As ondas de radar foram refletidas de volta, exatamente no mesmo ângulo, como se o objeto soubesse onde estava sendo observado. Além disso, pulsos de energia foram detectados vindo do núcleo do 3I Atlas, em intervalos de 13 minutos e 37 segundos, sempre iguais. Um padrão matemático, repetido com perfeição. A trajetória calculada indicava uma possibilidade de colisão com a Terra em dezembro de 2025. Se o impacto ocorresse, o efeito seria equivalente a 1 bilhão de bombas de Hiroshima. A onda de choque varreria continentes inteiros. O impacto no oceano geraria tsunamis de até 600 metros. A poeira levantada cobriria o Sol por anos, mergulhando a Terra num inverno global. Diante disso, a NASA, em conjunto com o Pentágono e a ESA, ativou o Sistema de Defesa Planetária, um programa experimental jamais usado em operação real. O projeto, conhecido como Sentinel Shield, envolvia uma rede de 12 satélites orbitais, equipados com armas de energia direcionada, capazes de emitir feixes de íons para desviar objetos espaciais. O plano era simples e desesperado: atingir o 3I Atlas com descargas de energia para empurrá-lo para fora da rota terrestre. Mas no primeiro teste, algo inédito aconteceu. Os sensores registraram um campo de força emergindo ao redor do objeto. A energia enviada foi refletida de volta. Em questão de segundos, 3 satélites perderam comunicação. E pela primeira vez, o 3I Atlas emitiu um sinal de rádio direto em direção à Terra. Um padrão binário repetido, traduzido depois como 3 palavras. Vocês não estão prontos. Cientistas independentes começaram a teorizar. O 3I Atlas não era um cometa. Era uma sonda autônoma, talvez milenar, enviada por uma civilização muito mais antiga e avançada. Sua trajetória mostrava paradas em pontos específicos: Júpiter, Marte e agora a Terra. Como se mapeasse o sistema solar. Alguns acreditam que ele não veio para destruir, mas para observar.
Outros, que seria uma arma de contenção projetada para reconfigurar planetas instáveis. A origem do nome Atlas, atribuída pela equipe inicial, também parecia simbólica demais. O titã que carregava o mundo nos ombros. Seria uma coincidência ou um aviso? Após o vazamento da nota, o mundo mergulhou em silêncio. Nenhuma nova imagem do 3i Atlas foi divulgada. Sites oficiais foram removidos. As transmissões de rádio da NASA foram interrompidas por manutenção técnica. Mas em observatórios amadores, algo ainda podia ser visto. Uma luz que se movia lentamente, às vezes acelerando, às vezes parando, como se estivesse nos observando. Talvez o 3i Atlas nunca exista. Talvez seja apenas o espelho do nosso próprio medo, o reflexo do quanto ainda não entendemos o universo. Mas a pergunta permanece: e se não estivermos sozinhos? E eles já estiverem aqui há muito tempo, apenas nos observando. A defesa planetária foi ativada. Mas ninguém sabe ao certo contra o quê. No espaço, o silêncio é o som mais alto. E talvez ele esteja prestes a ser quebrado. 3i Atlas. A sentinela está próxima.